Olá, tortuguinhas, como vão vocês? O vídeo de hoje, na verdade, é uma regravação, metade, porque eu também vou usar umas partes do outro vídeo, sobre zoológicos. Se vocês não sabem, tem um vídeo antigo aqui no canal que eu até tirei, né, do ar, porque eu tô fazendo esse, né, agora. Mas eu tava reassistindo aquele vídeo e pensando, putz, eu dou mó voltão pra falar uma coisa, até porque tem informação desatualizada lá, não que esteja errada, tá? É só porque eu queria falar de um jeito diferente, acabou que lá na hora eu não sei porque eu falei de outro. Então eu decidi fazer esse vídeo, mas como ele tá bem completinho, com muitas informações ainda muito legais, eu vou deixar aqui uns trechos dele, porque eu acho que não tem por que fazer tudo de novo. Eu só vou fazer, tipo, essa introdução nova e o final, e comentar algumas coisas que eu falo no outro vídeo. Então esse vídeo é pra você que acha que zoológico não deveria existir. Zoológico eu tô falando no geral, tá? São instituições que cuidam dos animais, então aquário, zoológico. Vou falar de santuário, que também é uma treta que tem aqui no Brasil, vocês vão descobrir por quê, vocês já não sabem. Também vou falar de centro de tratamento, preservação de espécies, enfim, tudo no geral. Então, se você não gosta, é ótimo para assistir. Você tem direito de manter sua opinião, sim, mas pelo menos você vai saber os fatos que acontecem de verdade. Até porque eu tenho um tiquinho, quase nada de experiência na área. Eu tenho experiência com animais, então eu posso falar da parte animal, mas assim, de zoológico eu ainda pretendo trabalhar um dia, principalmente no aquário. Então, se você também tem algum amigo que não goste ou familiar, é ótimo para mandar esse vídeo cheio de informação legal. Como sempre, minhas redes sociais estão aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, também tem os comentários aqui para isso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque o YouTube nunca avisa que tem vídeo novo, é um saco. E também tem como contribuir com o meu canal aqui embaixo e também a vaquinha para uma lente teleobjetiva nova. Eu vou tentar manter a mesma estrutura de metade do vídeo sou eu dando informações sobre zoológicos, santuários, blá blá blá, e a outra metade dando a minha opinião, mais como turista, tá, do que como alguém que trabalha na área, porque, como eu falei, eu tenho experiência com animais selvagens, exóticos e silvestres, mas eu não tenho experiência em zoológicos em si, pelo menos ainda. Eu vou começar falando que nem tudo na vida é só preto ou branco, tem muita coisa ali no meio. Zoológicos não necessariamente precisam ser muito ruins ou muito bons, tem os meio termos, tem zoológicos que são muito bons por tais motivos, tem zoológicos que são muito ruins por tais motivos. Então, você tem que ver o quadro geral, não é só, zoológico é ruim, ponto final, só porque você teve uma experiência ruim, só porque você ficou sabendo de um zoológico ruim. Não é bem assim que funciona. Então, sim, tem muito zoológico, instituições no geral, né, aquários, santuários, que são muito bons e outros que não são tão bons assim, mas é aquilo, eu não vou entrar nessa discussão porque gera um problema todo de falar sobre investimento, sobre querendo ou não interesse, porque às vezes não tem interesse em melhorar, porque está muito confortável ali, as pessoas estão lucrando de alguma forma, enfim, são muitas questões e muitas polêmicas para um vídeo só. Aqui eu vou não necessariamente exaltar zoológico, eu só vou falar a verdade sobre eles e falar porque são bons. Ah, e também tem vídeo só sobre o SeaWorld, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo e aqui no card, porque é bem polêmico. Também tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, principalmente em relação aos cetáceos. Então, falando um pouco sobre essa diferença de zoológico, santuário e centro de preservação, o zoológico, acho que todo mundo deve saber mais ou menos, né? Até porque já viu ou filme ou série, muitas séries medievais mostram isso, que zoológicos começaram como coleções particulares. Então, muitos reis e imperadores recebiam presentes e davam também, era uma troca. Então, era um sinal de poder, querendo ou não, e riqueza, porque você imagina, principalmente naquela época, ter um tigre, ter um pavão, ter um elefante, ter uma coleção de animais. Então, era mais ou menos nesse esquema, pelo menos no início, tá? Depois, os zoológicos foram se modernizando, até porque os animais precisavam ir para algum lugar, só que, claro, era um pouco melhor do que ficar na casa de alguém ou num calabouço, enfim, ou até numa baia, né? Tem caso até da Torre de Londres que os elefantes ficavam presos, tipo numa baia mesmo, é bizarro. Mas os zoológicos foram se modernizando um pouquinho e começaram a virar uma atração turística. É aquilo, tem gente que acha ruim, tem gente que acha justo, é super justo, gente, se você for parar pra pensar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque os animais precisam comer. Então, por que não cobrar para isso? Já que é uma atração tão legal, né, na maioria das vezes. E também com o tempo, de umas décadas para cá, até porque criaram a Associação de Zoológicos e Aquários Internacional, eles foram voltados para a educação, para programa de educação ambiental, conservação, então, enfim, preservação no geral também. Então, os zoológicos não viraram só atração turística, eles também tiveram esse propósito educacional, até para preservação de espécies. Também vou falar mais daqui a pouco. E, gente, se engana quem acha que zoológico é uma coisa extremamente lucrativa, que pegando aqueles R$ 40 às vezes do ingresso, sim, para algumas pessoas é bem caro, isso eu entendo, mas aí é questão socioeconômica, não é problema do zoológico, é problema às vezes da condição no geral, né? Não querendo falar em política, mas é verdade.
Mas, enfim, esses R$ 40, por exemplo, o preço do ingresso, quem dirá mais baixo ainda, né? São revertidos, claro, tem um lucro, mas é um lucro bem pequeno, mas é revertido para os animais. Então, assim, não existe um dono de zoológico que seja podre de rico só por causa do dinheiro da entrada. Claro, os donos de zoológicos são normalmente grupos, né? Por exemplo, aqui no Rio tem o grupo Cataratas. E o grupo Cataratas, inclusive, por favor, vamos fazer uma parceria aí. Vai ser muito legal conhecer o Aquarrio, o zoológico, tudo isso, o Bioparque, né? Até o Parque das Aves lá no Foz do Iguaçu. Então, esse grupo Cataratas controla tudo isso que eu falei, controla também as Cataratas do Iguaçu, né? Tanto que o nome é Cataratas, não as cataratas, né? Que eles controlam. Deu para entender? É a empresa que comanda a parte turística. Então, não é só uma pessoa, eles não vão ficar mais ricos só por causa de 20, R$ 40 a mais por causa de um ingresso. Esse dinheiro normalmente é revertido para os animais. Tem um orçamento, até porque eles precisam de muita manutenção. Às vezes, com animal de casa, a gente já tem um gasto danado, né? Principalmente quando eles precisam. Quem dirá um animal que come pra caraca, tipo um tigre, um felino no geral, come dezenas de quilos de carne por dia, e a gente sabe que a carne tá cara. Então, um elefante come centenas de quilos de, enfim, matéria vegetal, folhagem. É muito caro. Muito. Então, pensa um pouquinho antes de reclamar do preço do zoológico. Na verdade, eles fazem uma pesquisa para ver se o preço vale a pena ou não. Isso eu só falei dos animais, tá? Ainda tem toda a questão de energia, de água, até para manter, por exemplo, um aquário. Olha a quantidade de litros de água por dia que gasta para fazer TPA, para fazer manutenção. Tem o pagamento dos funcionários, que é funcionário pra cacete também. Então, assim, não tem só os animais. É muito gasto envolvido. Muito. Tecnicamente não existe santuário no Brasil, não é um nome legalizado. O nome legal que existe aqui é mantenedouro de fauna, então toda vez que você vira um santuário, na verdade é um nome fantasia. Eu sei que tem de elefantes aqui, tem alguns exemplos, tem o Santuário das Fadas também. Parecem ser bem legais, só que, não falando desses, tá? Mas tem alguns santuários que se envolveram em polêmica também, até maus tratos animais, ou que poderia ser maus tratos visto como maus tratos. Então, assim, eu tô aqui falando que não existe isso de zoológico é péssimo, santuário é maravilhoso, é a solução dos problemas. Não, gente. Do mesmo jeito que existe zoológico bom e ruim, também tem santuário, no caso mantenedouro de fauna no Brasil, é bom ou ruim. Inclusive seria muito legal visitar um desses. Eu acho que o do Santuário das Fadas é aqui no Rio, só que mais na região serrana, né? Então quem sabe eu consiga visitar, ou até o dos elefantes. Ia ser bem legal para gravar vídeo, né? Claro, não vou visitar para como se fosse uma atração turística, até porque o santuário, no caso, não tem esse tipo de atração. Você não pode pagar um ingresso para ir lá ver os animais, até porque eles são... É como se eles estivessem no território deles, soltos, e vivessem lá, claro, com manutenção, com cuidados e tudo mais, mas não tendo esse contato próximo com os tratadores, por exemplo, ou com o público, muito menos com o público, né, porque não existe. Então, só para deixar claro, tá? O jeito que eu quero visitar esse tipo de santuário, por exemplo, é para fazer vídeo educacional, para ver como os animais são tratados, até para tirar algumas dúvidas. Então, eu iria mais com esse propósito, não para ficar tirando foto, olha eu com o elefante, até porque eu acho isso meio besteira. E uma das polêmicas que alguns santuários já se envolveram, que é bem comum até no mundo todo, é ou cobrar ingresso para as pessoas entrarem, mesmo que seja uma visita uma vez a cada sei lá quanto tempo, ou chamar famosos. É aquilo, porque eu entendo por um lado e não entendo por outro, porque eu entendo que eles queiram mais visibilidade, até porque eles não são financiados pelo governo, teoricamente, nem nada disso. Eles sobrevivem de doações, basicamente, de mídia, né? Querendo ou não, mídia hoje em dia dá muita visibilidade. Então eu entendo essa parte de chamar gente famosa, até queria ajudar nisso, né, um pouco, como eu faço com ONGs, de cachorro e gato mesmo. Mas, em compensação, eu acho meio hipocrisia reclamarem de zoológicos. Muitos santuários são contra zoológicos, mas aí fazerem a mesma coisa de exploração animal, muito entre aspas, de cobrar ingresso para verem os animais. Então, né, complicado. Então, no geral, o santuário, mantenedouro de fauna, não deveria receber visita do público, diferentemente de um zoológico que é feito basicamente para isso. Centros de preservação podem se destinar tanto a uma espécie quanto várias. Então, o exemplo que eu sempre dou é o Centro de Pandas de Wulong. Acho que é esse o nome, Centro de Panda Gigante do Wulong, não sei. Mas é bem legal, tem até um programa no Animal Planet, que é o Pandamônio. É muito legal porque eles mostram como é que é o dia a dia, como é que eles fazem. Eles reproduzem os pandas, ou tentam, né? Porque panda é muito difícil de reproduzir. Eles são teimosos e tímidos. Então, eles tentam reproduzir
para soltar na natureza depois. Ele fica o centro, né, fica dentro de uma reserva. Então é bem legal. No caso, eles cobram ingresso. Eu não sei se é certo ou errado, porque aquilo, eles às vezes sobrevivem disso, além de doações, né, ou de financiamento. Não sei se de empresas privadas ou, enfim, governamentais, federais, sei lá o quê. Mas, de qualquer forma, no caso desse centro dos pandas, tem como visitar. Até tem como tirar foto com os pandas, que eu acho meio errado, né, quando pegam os filhotes. Tudo bem que você se armamenta toda, né, você usa luva e tudo mais, mas eu acho meio errado, porque se os animais vão ser soltos, no caso desses animais que vão ser soltos, é melhor não ter tanto contato assim com o público. Já é ruim ter contato com os tratadores, né, porque eles podem depender do contato humano, quem dirá de pessoas, tipo, turistas. Bom, então agora eu vou botar alguns trechos, se precisar eu vou corrigir ou acrescentar alguma informação do vídeo antigo. Fiquem aí com a Júlia antiga. Eu vou deixar minha opinião aqui, mas pro final vou falar mais que eu gosto de visitar zoológicos justamente para saber se os animais são bem tratados. Eu estudo sobre o zoológico, eu não vou simplesmente, vamos ver bichos, vamos fotografar bichos. Não, eu gosto de ver se os animais são bem tratados, eu gosto de ver qual é o ambiente que eles estão, eu gosto de ver quais são os programas que o zoológico oferece, se eles fazem alguma coisa pro meio ambiente, não só aprisionar animais, então, enfim. Eu gosto de ter a minha opinião própria, eu não gosto só de ver o que outras pessoas falam. Então vamos oficialmente começar o vídeo falando sobre coisas boas dos zoológicos. Eu vou falar só sobre o zoológico agora, porque como eu falei, santuário também pode ser bom ou ruim, mas agora eu estou especificando o zoológico, tá? Esses prós e contras não são necessariamente minha opinião, como eu falei, foi mais um compilado de opiniões gerais, mas não quer dizer que eu ache isso certo ou errado, eu vou dar minha opinião no final. Um dos prós que as pessoas mais falam, assim, que são a favor de zoológico, que defendem zoológico, é que os animais estão sendo cuidados ali naquele espaço. Então, eles têm veterinário, eles têm a dieta balanceada, eles têm um abrigo, até porque muitas vezes na natureza não pode ser reintroduzido justamente porque não tem mais habitat deles. Ou, sei lá, são vítimas de caça. Então, é uma coisa boa. Outra coisa é que eles fazem a preservação das espécies. Então, por exemplo, tem espécie que está... Isso é real, tá? Tem espécie que está extinta na natureza já, mas tem zoológicos ainda. Outra coisa que acontece também, além de cuidar do animal em si, tipo, sei lá, um casal de elefantes, eles podem reproduzir esse casal de elefantes e, quem sabe, reintroduzir na natureza. Então, assim, além de cuidar do animal que está ali, eles cuidam da espécie como um todo. Como eu falei antes, é o que eles fazem no Centro de Pandas da China. Muitos animais, muitas espécies se adaptam ao cativeiro e vivem mais, então também é uma coisa boa. Claro, não é porque eles gostam do cativeiro, é porque não tem predador natural, eles têm, como eu falei, comida balanceada, eles estão sendo cuidados diariamente, então eles vivem mais por isso. Há muito tempo os animais de zoológico não são mais retirados da natureza, zoológicos e outros parques temáticos. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre SeaWorld, me aguarde, tá? Muita polêmica, vamos expor mesmo. Inclusive, muitos animais já nascem no cativeiro, então é uma coisa teoricamente boa, porque você não pega um animal que já sabe o que é a natureza, vive no habitat delezinho bonitinho, que o homem ainda não destruiu, por incrível que pareça. Eu tô falando do homem, mas é a humanidade, tá? Não tô falando do homem, tipo, você, cara, você destruiu a matinha. Não, é a sociedade em si, tá? E também muitos dos animais não podem ser reabilitados. Então, não é tipo assim, vamos pegar ele nasceu em cativeiro, vai continuar no cativeiro para sempre. Não, a maioria desses lugares, por causa dessa conscientização que teve nas últimas décadas, não sei, agora tem isso de vamos tentar reabilitar, se não puder a gente fica com eles, ou sei lá, manda para outro lugar que também vai cuidar direitinho, enfim. E normalmente as crias são devolvidas para a natureza também, se puder. Então, se não me engano, no zoológico do Rio ou de São Paulo, fez isso com algum animal, não lembro qual. Mas o casal teve lá um filhotinho, eu não sei se foi um felino, mas eu não lembro qual foi. Foi reintroduzido na natureza o filhote, porque os pais não puderam, mas o filhotinho foi, então é uma coisa boa. Outra coisa boa é que muitos animais você não vai ver na natureza, tanto por já estarem extintos, ou porque, sei lá, é muito mais barato ir num zoológico do que visitar a África para fazer um safari. Eu prefiro visitar a África, mas por enquanto eu não posso. Então, é legal você poder ir num lugar que vai reunir um bando de informação, um bando de estudo. Você pode pesquisar, você pode só ver. Então, assim, é bem legal reunir isso num lugar e, tipo assim, ter a experiência de ver um animal ao vivo. Sem contar que até hoje eu não tenho visto nenhum zoológico que eu tenha visitado que não tenha um programa de preservação, que não tenha oficina para criança, para ensinar a criança desde pequenininha a respeitar os animais, não jogar lixo na natureza, essas coisas. Então é ótimo. Sobre os contras, que assim, agora lá vem a bomba.
Primeiro a gente tem que lembrar que muitos lugares não têm recursos. Então se não tem recurso nem para os humanos, para a população em si, imagina se vai ter para os animais dentro de um lugarzinho. Então tem isso também, já aconteceu no Oriente Médio. Então assim, é muito triste isso porque às vezes não é nem por maldade, a pessoa ou sei lá, o governo não pode ajudar mesmo. A coisa que eu mais reparo nos zoológicos, além da saúde do animal em si, física e mentalmente, porque muitas vezes o animal pode estar bem fisicamente, mas ele está, por exemplo, apresentando algum problema psicológico, estereotipia. Você vê isso muito em felinos, que é ficar andando de um lado para o outro em círculos, ou ficar andando de um lado para o outro assim no habitat. E parece que, sei lá, ele está com tédio. Ele está com tédio, mas ele já ficou com esse pensamento programado. Não acontece só com animais zoológicos, também acontece muito com cavalos que ficam, por exemplo, em baias fechados. Então eles podem ficar lambendo a parede, eles podem ficar mordiscando alguma coisa. Não é para achar bonitinho, muitos animais sofrem muito com isso. Então, até animais de casa, de tipo, o cachorro todo dia vai lá fazer xixi em algum lugar. Pode ser só de raiva, mas pode ser também porque ele passa muito tempo sozinho e ele precisa de uma distração. Então, assim, é uma coisa muito séria, além da saúde física, que é ver se ele está bem nutrido, se ele está saudável, comendo direitinho, não sei o que, não sei o que lá. Eu sempre, além de ver o animal, tento ver o que ele come, tento ver o habitat dele, se tá bom. Eu sempre acho que é pequeno, independente de ser muito grande, porque na natureza vai ser sempre melhor se não tiver interferência do homem. Então, sempre, você nunca vai conseguir, você tem que fazer o melhor, independente de ser num aquário, num zoológico, você tem que ter o habitat natural deles o mais perto possível, porque só assim ele vai ser feliz. Você não pode botar, por exemplo, um aquário sem nada, tipo só uma caixinha de vidro com água e peixe, porque não vai ser o habitat natural deles, então eles não vão ser felizes. A mesma coisa vai ser com felino, a mesma coisa vai ser com elefante. Então assim, e é muito difícil fazer isso com um elefante, porque olha o animal, o tamanho do animal, o peso do animal. Então essa pra mim é a parte mais difícil de zoológico, porque eu acho que eles, mesmo dando 100%, nunca vai ser igual à natureza. O que é triste, porque mesmo a natureza às vezes não tem isso, justamente porque está acabando tudo. Então, eu falei um pouco sobre estereotipia. Isso acontece por falta de enriquecimento ambiental, é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, né? Até nas outras redes sociais, e que eu faço muito com os meus bichos, que é basicamente você não dar nenhum estímulo para o animal. Então, eu acho que até falei que por mais que o ambiente seja incrível, às vezes ele não tem o estímulo, por exemplo, de caça do leão, então ele fica triste. É assim e não é bem assim, como eu falei, tem algumas informações meio antigas, né, no vídeo, ou porque eu não tinha tanta experiência assim, ou porque eu não tinha estudado tanto essa parte, ou convivido, né, no geral. Mas, de qualquer forma, se você der enriquecimento, claro, o ambiente tem que ser o melhor possível, o recinto, eu também falo isso no vídeo antigo, mas não é como se o animal estivesse triste, é só porque ele não tem estímulo. Então acho que essa partezinha eu posso corrigir no outro vídeo, porque eu não sei se deu a entender que o animal fica triste, tipo, depressivo nem nada. Às vezes ele só tá com tédio e começa a fazer esse comportamento de estereotipia. Vez em quando eu ainda vejo, é uma coisa que eu reparo muito quando eu vou no zoológico, então eu ainda vejo um animal ou outro, principalmente felino tem muito problema com isso, então não é uma coisa que dá pra tirar completamente, mesmo quando ele começa esse comportamento é muito difícil de tirar, porque vira uma mania, mas até porque é um comportamento obsessivo, mas é uma coisa que eu não vejo tanto. Antigamente eu via muito mais, até no antigo zoológico aqui do Rio. Convenhamos, não era muito bom. Como eu falei, agora eu vou dar minha opinião. Eu espero que vocês não achem ruim. Não quero que vocês concordem comigo, mas como eu falei, vai ser mais por experiência. Eu tive a oportunidade já de conhecer alguns zoológicos. Eu fui no zoológico de Edimburgo, no de Lisboa, no de São Paulo, no do Rio. Pretendo conhecer ainda mais, óbvio. O que eu mais quero agora é conhecer o de San Diego, porque ele é o primeiro no mundo, se eu não me engano, ou pelo menos ele é referência no mundo em bem-estar animal. Eu quero ver isso de perto, eu quero ver se é verdade mesmo ou se é só propaganda. Porque eu acho que ele foi o primeiro, eu tenho 99% de certeza que ele foi o primeiro a botar, não fazer grade, fazer como se o animal estivesse solto. Então, pelo que eu sei também, pelo que eu vi, os habitats são enormes. Eu quero também ver isso de perto, porque, como eu falei, é uma das coisas que eu mais percebo. Eles fizeram os recintos de vidro, então você, além de ver melhor e o animal te ver melhor, dá uma sensação de mais liberdade, sabe? Não fica aquela coisa de o animal tá no engradadozinho. Um exemplo que eu queria dar também é que no Zoológico de Lisboa tem uma parte que é a parte aquática, então tem sim show de golfinho e leão marinho, eu até gravei no meu Insta Stories quando eu fui lá.
E eu achei legal porque, assim, eu falei que eu vou fazer um vídeo sobre o SeaWorld, mas eu achei legal porque eles não fazem o show pensando... Você não paga, pra começar. O zoológico não é caro e você paga só uma vez. Você tem direito a tudo lá dentro, que eu já achei legal, que foi diferente do zoológico de São Paulo. Então, assim, você paga por entrar no zoológico de Lisboa e você tem direito a tudo. Tem falcoaria e tem o show aquático. O show aquático é muito legal, como eu falei, tem golfinho e leão marinho. E não foi focado em, o golfinho vai pegar a bolinha no alto, o golfinho não sei o que, não sei o que lá. Porque, primeiro, aconteceu uma coisa que eu gostei muito de ter acontecido, porque mostra que lidar com o animal é muito difícil e eles são muito imprevisíveis e você tem que saber respeitar o espaço deles, o que eles fizeram. Eu fui numa época que muitos animais estavam entrando em acasalamento, então os golfinhos foram um deles e os golfinhos, como vocês sabem, são muito pervertidos. Então, eles iam fazer o show com 2 machos, se eu não me engano, eram bem grandões. Então, foi primeiro uma partezinha do show dos leões marinhos, que eu já vou falar também, e depois eles chamaram os golfinhos. Só que os golfinhos, eles não estavam nem um pouco afim de fazer o show, porque eles queriam ficar com as fêmeas lá atrás para cruzar. Claro, os treinadores tentaram, bateram na água, tentaram atrair com peixe, mas não deu certo. O que eles fizeram? Eles guardaram os golfinhos, esperaram eles se acalmar, e fizeram um leão marinho. O leão marinho também é um animal muito inteligente, ele é tipo um cachorro. Então, normalmente, ele é o que mais se diverte nesses shows e ele é o que realmente mais gosta de fazer, porque ele gosta de agradar também. Então, eles adoraram, eles gostam de receber atenção também. Então, foi muito legal porque depois que os golfinhos se acalmaram, que eles viram que eles não iam forçar nada, então eles tentaram de novo e os golfinhos fizeram. Um nem tanto. Foi muito engraçado porque ele ficou tipo... Mas o outro fez tudo direitinho, eles não forçaram ninguém a nada, nenhum golfinho a nada, nenhum leão marinho a nada, então achei isso bem legal. E o show, como eu falei, não foi focado em bater bolinha, pegar a bolinha, não sei o quê. Então o show é mais focado em mostrar as habilidades dos animais. Tipo, uma coisa eles pegam uma corda, botam lá no alto e vem o quanto o golfinho pode saltar, tipo, eles mostram. Mas eles não fazem isso 3 vezes para as pessoas tirarem foto. Eles fazem 1 ou 2 vezes e os golfinhos gostam disso, porque eles estavam muito bem tratados, gente. Eu sempre reparo nisso, como eu falei, e os animais estavam muito felizes. Eles não estavam fazendo nada forçados, eles não estavam com aquele olhar de tipo, me tira daqui, por favor. Mas assim, os pássaros também não foi para mostrar a habilidade deles, não foi o potencial, não foi pra, que bonitinho, chama a criancinha, botar no bracinho, não sei o que, não sei o que lá. Não, foi pra mostrar o potencial mesmo. Então assim, eles pegaram uma seriema e mostraram como matava uma cobra, não uma cobra de verdade, eles pegaram uma cobrinha de borracha. E eles faziam tudo isso, eu não entendi metade, porque eu não entendo português de Portugal. Mas foi bem engraçadinho. E ao mesmo tempo foi educativo, porque muita gente não sabe que seriema mata cobra e come cobra. Então eles botaram uma cobrinha de borracha e a seriema tava lá batendo. E eu vi muita gente tipo, meu Deus do céu. E cara, isso que é bom, você mostrar pra uma pessoa, principalmente quem tem preconceito. Eu adoro fazer isso com serpente, porque muita gente tem preconceito ou não gosta mesmo. E eu mostro a serpente, falo sobre ela e a pessoa fica tipo, nossa, eu não sabia, agora eu gosto. Ou pelo menos perde o medo, sabe, o preconceito, o que é ótimo. Então, falando agora desse trechinho que passou sobre os cetáceos lá no caso dos golfinhos na ilha de garrafa do Zoológico de Lisboa, de novo, como eu falei num outro vídeo também sobre cetáceos, eu não tô defendendo cetáceos em cativeiro, eu sou bem contra, aliás, porque eu acho que tem um limite, no caso orcas, por exemplo, ultrapassam esse limite, golfinhos depende, mas normalmente eu não acho legal mesmo. Mas eu só quero falar que, pela minha experiência, até porque eu tive um contato um pouco mais próximo com esses golfinhos, eu cheguei a passar a mão. De novo, eu não paguei para entrar, tá? Até porque não precisa pagar esse tipo de atração. Foi um presente de aniversário, basicamente, que eu ganhei. Então, uma veterinária de lá me autorizou a entrar. O biólogo de lá, na verdade, me autorizou a entrar porque era meu aniversário, ele sabia que eu gostava. E foi basicamente isso, por isso que eu tive um contato tão próximo com o golfinho. Não foi nada turístico, só para deixar claro. E pelo que eu vi nesse contato próximo, eles são muito bem cuidados, eles recebem atenção, eles têm uma alimentação adequada. Eu não vi nada de errado. Tirando a piscina, porque a piscina eu acho que realmente é muito pequena. Mesmo que seja muito grande, eu ainda acho pequena porque na natureza é muito maior. Então, enfim, essa parte eu só queria deixar claro que não estou defendendo cetáceos em cativeiro, independente se forem golfinhos ou orcas. E sobre a apresentação de aves e répteis também eu achei bem legal, porque no caso você pode tirar foto depois com eles, que a apresentação acaba, mas você não pega os animais para tirar a foto. O tratador vai lá, por exemplo, com a arara no braço e fica atrás de você na foto para a arara ou, sei lá, outro bicho aparecer. Então é legal porque os animais não têm esse contato tão próximo com o público. Até porque muita coisa pode dar errado, né? A criança pode ir lá cutucar, pode ter um adulto sem noção. Então é sempre bom ter esse limite.
Outra coisa legal de um outro zoológico que eu fui, dessa vez foi em Edimburgo, é que lá tem uma estátua de um elefante, uma elefanta no caso. Eu não lembro da história da elefanta, ela era uma filhote, coisa mais fofa, gente. Ela perdeu a patinha numa mina, mina explosiva, numa mina numa mulher. Ela pisou e a mina explodiu e ela perdeu a pata. Então ela virou um símbolo de preservação ambiental em muitos lugares. O zoológico de Edimburgo foi o primeiro a reproduzir ou ter pinguins em cativeiro. Não lembro qual, eu não vou falar besteira aqui e falar que foi um ou outro, sendo que não foi. Mas, então, esse é o símbolo, e lá, no zoológico de Edimburgo, na frente do recinto dos pinguins, tem uma estátua da elefanta vestida de pinguim não, mas ela tá com o padrão de pinguim, sabe? É muito legal porque eles meio estilizaram isso. Então, assim, vende essas coisas lá, tipo o bonequinho da elefanta, vende, mas vai para uma boa causa. Porque lá até tem oficina principalmente de criança, né? Mas eu queria muito fazer, mas não tava fechado. De você pegar uma estatuazinha do elefante e pintar do jeito que você quiser. E aí o dinheiro vai todo para essa organização. Eu não sei o nome da organização também, porque eu não lembro o nome da elefanta, mas eu vou deixar aqui. Eu não sei se ela tá viva até hoje, eu espero que sim. Provavelmente se ela estiver viva vai estar no santuário. Mas eu achei legal que eles se importam, sabe? E assim, eu vi que os animais estavam bem tratados. Só um ou outro animal em alguns zoológicos são coisas que também eu não tenho certeza de falar, é maltrato. Não, pode ter sido briga com outro animal, porque, sei lá, né? Acontece. Assim, de todos os zoológicos que eu fui, acho que eu vi 3 machucados. Então, é alguma coisa muito boa, né? Isso. Outra coisa sobre o zoológico de Edimburgo que eu esqueci é que ele é o único do Reino Unido que tem um casal de koalas e de pandas. Então, é bem legal porque eles mesmos... Eu conversei com a mulher lá, a tratadora dos pandas. Eles não forçaram os pandas a aparecerem. Eles são bem tímidos, né? Não sei se vocês sabem que os pandas são animais bem tímidos. Ia, tipo, um grupinho, uma famíliazinha de cada vez. Eu fui com a minha mãe só. Então, eles não forçaram a aparecer. Não vai aquele grupo de 400 milhões de pessoas tirando foto com flash, não sei o que. Não pode tirar com flash. Eles ficam no cantinho deles, se eles quiserem, eles vêm pro vidro. Nenhum veio, eu só vi numa portinha que eles ficaram escondidos, mas eu achei isso bem legal porque tem um controle. E aí, nisso, eu conversei com a tratadora, ela falou que existem programas de reabilitação, sim, que eles estão trabalhando para reproduzir os pandas, para devolver para a natureza, os filhotes, não sei o que, não sei o que lá. Então, converse com as pessoas, tá? Inclusive, eu pedi emprego lá, ela falou que ia ser muito legal porque tem programa de estágio, intercâmbio. Então, quem sabe eu não vou para Edimburgo. Eu poderia falar sobre muitos lugares que eu fui relacionados a animais, mas esse vídeo ficaria muito mais longo do que já tá. Então, para finalizar o vídeo, eu vou deixar 2 dicas aqui para vocês, 2 conselhos. O primeiro é pesquise muito antes de ir, sério, muito. Veja se eles têm programa de reabilitação, se eles realmente se importam, se parece que é só propaganda, se parece que é só para ganhar dinheiro, se eles realmente fazem o que cumprem, se eles têm animais catalogados que foram devolvidos ou foram levados para outro lugar. Então, assim, claro, você não precisa fazer uma pesquisa de faculdade, de 4 anos, mas você pode fazer uma pesquisazinha antes de ir, até para saber a história do lugar, né? Até para também saber, esse lugar foi o primeiro a reproduzir não sei o quê. Outra coisa que vai parecer muito hipócrita, mas que é muito importante, sempre desconfie de lugares que têm uma interação muito íntima, muito próxima com os animais. Eu não ia falar, mas eu vou falar sobre o zoológico de Lujan, em Buenos Aires, se eu não me engano. Eu acho que é em Buenos Aires ou é nos arredores. É aquele famoso lugar que as pessoas vão para tirar foto com os tigres, tipo, tocando no tigre mesmo. Muita gente acha que é certo, muita gente fala que eles falam sobre os métodos dos quais os animais são submetidos a ficar dóceis, tipo, crescer com cachorro. O que eu não duvido, mas eu acho que um tigre não deveria ser atração turística para a pessoa tirar uma fotinha e passar a mãozinha nele. Uma coisa é você ir num santuário e poder ter a oportunidade de fazer isso, mas outra coisa é você ter que o tigre ficar numa mesa para você tirar foto e, tipo assim, botar a mãozinha em cima dele e depois, próximo, aí vem outra família, não sei o quê. Isso eu acho errado. Eu acho errado você também ter que pagar para dar comida para os animais, tipo assim, eu não vou ser hipócrita, eu paguei para dar comida para os golfinhos quando eu fui no SeaWorld, eu fui no SeaWorld, eu não me arrependo de falar, porque como eu falei, eu gosto de ver, mas infelizmente eu estava com outra mentalidade naquela época, era meu sonho passar a mão num golfinho, em algum bicho assim, eu fiz, não me arrependo, mas eu me arrependo de não ter ido com a mesma mentalidade que eu tenho hoje, entendeu? Eu não faria de novo, eu não pagaria para dar comida para um golfinho, porque, pelo menos nesses lugares, porque eu acho que sim, eles são submetidos a uma vida tediosa, eu acho que é escravidão, por assim dizer,
Mas enfim, isso é pro vídeo do SeaWorld. Quando eu fui pro zoológico de São Paulo, que foi essa última viagenzinha, eu fui pra um safari lá dentro, que é o antigo Simba Safari, agora é Zoo Safari. Foi bem legal porque eles falaram sobre os animais. A gente foi sozinho numa van com o cara e o cara foi explicando tudo. Não é aquele safari, eu imaginava um safari diferente, o que é bom, porque eu imaginava que os animais realmente ficavam soltos e as pessoas, tipo, eles vinham desesperados por comida, porque estavam condicionados àquilo, mas não foi nada disso. Inclusive tem as áreas dos felinos, e os felinos, tipo assim, a grade fica bem perto do carro, mas os felinos ficam na área deles. Eles não ficam soltos, até porque seria muito perigoso, mas eu achei isso bem legal. Nenhum animal veio desesperado por comida. Os camelos, inclusive eles não tinham dado comida ainda, esse é o bom de chegar cedo nos zoológicos e tudo mais, porque você vê o dia a dia, né, dos animais, os tratadores e tudo mais. Nenhum animal veio desesperado por comida, então eu achei isso ótimo. O ruim é que, claro, eu não pude passar a mão no camelo, porque ele não veio, ele ficou com preguiça de levantar e vir comer, mas eu acariciei uns bambizinhos que não são bambis, mas são da famíliazinha. E, cara, essa experiência é muito legal. E, ao mesmo tempo, eu tava conversando com um cara e vi que não é tão ruim quanto eu imaginava que fosse e também não é tão, tipo assim, meu Deus, é maltrato. Não, gente, como eu falei, tem um lado bom e ruim de cada coisa. Aqueles animais não podem ser devolvidos para a natureza, então eles estão lá. E não é que os animais ficam soltos, eles ficam completamente soltos. Não, tem pessoas. Primeiro que o lugar é enorme. Segundo, tem pessoas tem tratadores para cada animal. Então, eles estão lá caso aconteça alguma coisa, eles recebem comida, eles recebem atenção se precisarem. Mas eles também não são aqueles animais de circo que você só de abrir o vidro ele já vem correndo comer. Muita gente reclama disso quando eu tava pesquisando para ir. Muita gente reclamou que nenhum animal veio no meu carro. Cara, você não pode achar isso, tipo assim, é culpa do parque, é culpa do animal. Não, o animal é um ser vivo. Se ele não quer ir no carro, ele não vai no carro. Você não pode forçar ele e xingar ele ou achar que, eu tô pagando, ele tem que vir. Não, é até bom ele não vir porque mostra que ele não tem essa necessidade de convívio com o humano. Mostra que ele não vai receber comida só dos turistas. Então, assim, é uma coisa boa. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa essa confusão, né, de ir e voltar no tempo, mas é porque, como eu falei, tem muita coisa legal no outro vídeo, eu queria reaproveitar nesse, sem ter que fazer tudo de novo. E, de qualquer forma, também quero trabalhar em aquários e zoológicos, então quem sabe um dia eu consiga falar de experiência, assim, na prática mesmo. E é sempre legal, né, até pra trazer conteúdo aqui pro canal. E me digam também se vocês querem mais vídeos sobre zoológicos, é um tema muito legal, muito amplo, que dá para abordar vários temas dentro desse tema geral. Então, se vocês tiverem mais dúvidas ou alguma coisa assim, eu posso tanto responder, ou se forem bem interessantes, eu posso fazer mais vídeo. E é isso, beijos e até a próxima. Nha!